Vou ler o capítulo 17. Primeiro Samuel 17, nós vamos ler alguns versículos. O primeiro é o 19. Você achou? Diga amém. Quem não achou, diga ai, ai, ai. Vai aparecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-as e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda, da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que ele falava, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por filha como esposa, e a casa de seu pai isentará de todos os impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos, o Deus vivo? Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentou as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou daquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apossou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E nessa noite, Senhor, preciso que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco poderosamente, no nosso homem interior, que o Senhor mexa as nossas entranhas,
que nos faça alcançar, Senhor, o que nos é revelado através desse testemunho glorioso da vida do rei Davi. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra a tua amada igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Você já conhece essa história, eu vou só relembrar. Davi, ainda moço, ele já havia recebido a unção do profeta Samuel. O profeta Samuel já havia ido à casa de Jessé, já havia derramado óleo sobre a cabeça de Davi, declarando que ele seria o futuro rei de Israel. Mas isso ainda não havia acontecido no mundo terrestre. Isso foi uma confirmação da profecia de Deus. Mas Davi ainda não tinha tomado o seu espaço na terra como rei. Ele ainda trabalhava com seu pai, enquanto seus irmãos já participavam do exército de guerra de Saul. E num belo dia o seu pai chega para Davi e diz assim: larga o que você está fazendo, deixa as ovelhas em algum lugar e vai lá observar como seus irmãos estavam, vai lá ver se estão precisando de ajuda. A verdade é que Israel está passando por uma grande peleja. A Bíblia fala para nós que no versículo 16, vamos ler: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Israel passou por uma afronta de 40 dias. Os filisteus vieram em tropa, em exército, contra os israelitas. Você leu no texto bíblico que o povo todo se juntou, todo o exército de Israel se colocou em prontidão, e eles se perfilavam de fileira em fileira, igual nos filmes de guerra. De um lado, os filisteus perfilados, armados, esperando o confronto, incitando a guerra com frases, incitando a guerra com cânticos, e do outro lado os israelitas, armados, de fileira em fileira, esperando a ordem do rei para guerrear. Israel nunca teve um inimigo tão forte e tão poderoso quanto os filisteus. Naquele momento eles sabiam que a batalha ia ser puxada, que a batalha ia ser difícil. Durante 40 dias o exército filisteu enfrentou Israel no seu íntimo, o diminuindo, o desvalorizando, o envergonhando com palavras, o intimidando. E Davi chega, depois de obedecer ao seu pai, larga as ovelhinhas lá e vai atrás dos irmãos. Quando ele chega perto dos irmãos, ele diz: ih, o clima aqui está tenso. O que está acontecendo aqui? Aí o irmão mais velho fica bravo, diz para Davi: o que você veio fazer aqui, moleque? Você não tinha que ter vindo fazer aqui nada. E ele diz: não, eu vim obedecer o papai. O papai mandou eu vir, ver se vocês estão bem. Mas me conta, o que está acontecendo? E aí o próprio povo do exército de Israel contou a Davi e disse a Davi: está vendo eles aí? Eles estão nos afrontando, eles querem a guerra, eles querem que Israel vá contra eles. Nós sabemos o quanto eles são fortes, o quanto eles são perigosos. Mas durante essa conversa, aparece um soldado diferente que vai para frente da batalha. Um soldado que tinha um tamanho totalmente fora dos padrões normais. Um homem de Gate. A Bíblia chama ele de Golias. E ele se apresenta armado de frente. Quando o exército de Israel observa Golias, observa o tamanho de Golias, observa que já estava dando ruim guerrear só com os filisteus. Imagina ter um duelista, um homem de frente do tamanho de Golias, com os olhos cuspindo sangue, de vontade de destruir Israel. Quando o exército de Israel vê aquele camarada na frente, eles dizem: tu viu o cara que está lá na frente? Deu ruim para nós, deu ruim para nós. Começaram a sair, começaram a ir embora, foi saindo um de cada vez. E é exatamente assim que vai acontecer no retiro. Que na sala de aula todo mundo aprende, mas na hora que der de cara com o Golias, você vai ver quem vai ficar. Já estou te avisando.
Ele vai dizer, não, mas esse aí é muito grande, esse aí não dá para nós não, dá para nós não. E vão saindo e vão bater em retirada. A verdade é que a Bíblia fala para nós que alguns foram embora e desistiram. Aí Davi perguntou assim, mas quem é esse camarada? Me fala dele. E aí eles começaram a dizer, ele é duelista, o nome dele é Golias, ele veio de Gate. A verdade é que ele é mau com força, ele é poderoso e o rei já declarou, quem vencê-lo, quem conseguir destruir ele, vai ganhar uma esposa, vai ganhar brindes, presentes, e toda a sua casa, a sua família vai ser livre de impostos. Olha aqui para mim, para você alcançar. Eu sei que você conhece a história, mas não adianta ler a história por ler, você precisa conhecer os detalhes dela. E aí a Bíblia diz para nós que o Davi ouviu aquilo e aquilo animou o Davi. E ele foi para uma outra patotinha, para um outro grupo e perguntou, me fala aí, é verdade que eu ouvi? É verdade que o rei disse que vai dar a filha dele como esposa, que vai ganhar uns presentes aí, e que vai ser livre de imposto? Quem vencer esse homem? E aí o grupo falou, é verdade, é desse jeito. Aí Davi se encheu de coragem e foi lá no Saul. O Saul era o quê? Rei. Aí ele chega para o Saul e diz para o Saul assim, ô rei, não deixa seu coração ficar batido não. Não deixa o seu coração ficar desanimado pelos gritos que ele está dizendo. Não fica com medo, acuado, porque ele está dizendo, ele está afrontando o Deus de Israel. Me deixa ir lá que eu quero guerrear com esse homem. Imagina a cara do rei. Imagina a cara do rei, porque Davi era ruivo, cheio de sarda, moço, pequeno, franzino. O Saul deve ter olhado para o Davi e ter falado, meu pai, já estava ruim sem ele, agora com ele vai dar ruim por força. E aí Saul falou assim, não, você podia tentar entrar em qualquer outra guerra, meu filho, mas com esse filisteu não dá. Com esse filisteu não dá, porque ele é grande, ele é forte, e além disso ele tem muita experiência de guerra. Você é um menino, você é moço, você é jovem, você não tem experiência ainda. Aí Davi disse assim, quem disse para o senhor que eu não tenho experiência? Quando roubaram as minhas ovelhas, quando o leão foi lá roubar minhas ovelhas, eu corri atrás dele. E eu tirei o cordeiro da boca do leão, agarrei na barba do leão, até ele soltar o cordeiro, e eu matei aquele leão. Aconteceu a mesma coisa com o urso, eu parti para cima do urso, venci o urso, matei o urso. Por que eu não posso ir contra esse filisteu? Por que eu não posso guerrear contra esse filisteu? E Davi convence o rei, naquele momento, de que ele podia ser franzino, ele podia ser pequeno, ele podia não ter experiência na guerra com Israel, com o exército de Israel, mas que ele podia fazer alguma coisa a favor das terras de Israel. E Saul disse para Davi assim, então tudo bem, você vai, mas espera aí que eu vou trazer uma ajuda para você. E os servos trazem a armadura, você conhece a história, montam o Davi todinho de armadura, e o Davi ficou igual o Robocop, né? Não sabia nem como andar com aquela armadura toda. E aí ele fala, não, me tira esse negócio aqui, que eu não sei usar isso aqui não. Aí a Bíblia diz para nós, ele carregava um cajado, era a arma que Davi tinha. E ele vai ao ribeiro do vale de Elá, e ele separa 5 pedras lisas desse ribeiro, e põe dentro do seu alforje. O alforje é um saquinho, né? Um saquinho feito de tecido de couro, de animais. Ele amarra essas pedrinhas, coloca essas pedrinhas dentro desse alforje, e desse jeito ele está preparado para a luta. Aí a Bíblia diz para nós que ele volta para a cena da guerra. Ele volta para o vale de Elá, o lugar onde as tropas estão uma de frente para a outra, esperando a palavra para que elas venham a guerrear entre elas. E Davi estava observando as fileiras de guerreiros. E aí ele ultrapassa todas elas e vai para frente da comitiva de Israel. E ele chama o gigante para o embate. O gigante olha para ele e diz assim, meu filho, quem é você? Você vai virar patê de Israel. Eu vou bater você assim, servir na pastinha. Você não entende que eu posso acabar com a sua vida rápido? E aí Davi diz para ele assim, você está vindo para mim com um pau? Você acha que eu sou o quê? Um bicho?
Não, eu é que vou te destruir. Eu é que vou fazer com que você seja envergonhado. Vou cortar a tua cabeça e vou mostrar para os filisteus. E hoje mesmo a sua sentença será liberada. Porque quem mandou você investir contra o Deus de Israel? Quem mandou você investir a palavra contra aquele que governa os exércitos do céu? Você está afrontando o Deus de Israel. E isso para mim é inadmissível. E aí você conhece a história, né? Davi se aproxima, o exército fica parado observando. O embate é exclusivamente entre Davi e Golias. E Davi tira a pedrinha de dentro do alfoz com a sua funda, mira, e a pedra entra, afunda na testa do Golias. Ele cai para trás vencido. Davi pega a própria espada do Golias e ali corta a cabeça daquele gigante. E essa história faz repercutir pelos 4 cantos da terra. Essa história até hoje mostra para nós, fala para nós de valentia, de coragem, fala para nós que o escolhido de Deus, ele não precisa estar preparado. Quando Deus chama, Deus capacita, Deus envia. Fala para nós que quando a pessoa tem intimidade com Deus, quando sabe por que Deus chamou, ela não tem medo de gigante, ela não tem medo de quem aparece para ela, ela enfrenta o exército. Tudo isso você sabe. Essa noite eu não vim pregar sobre o Saul, essa noite eu não vim pregar sobre o Davi, essa noite eu não vim pregar sobre o Golias, essa noite eu vim pregar sobre as 5 pedrinhas. Sobre as 5 pedrinhas que foram escolhidas para entrar no alfoz. Se você, quem foi a Israel viu, você tiver a oportunidade de ir, o Vale de Elá, hoje, ele é um grande cultivo de uvas. E um kibbutz bem próximo, desse terreno que é reconhecido como Vale de Elá. E é um terreno recheado de pedras, pedrinhas brancas, de todos os tipos e tamanhos. A gente andou entre as videiras, as parreiras, caminhando na terra preta, misturada com aquelas pedras brancas. Toda aquela região é repleta dessas pedras. E essas pedrinhas enchiam aquela localidade, inclusive nas proximidades do ribeiro, que ali passava um ribeiro de águas. E aí eu quero fazer você alcançar a mensagem. Por 40 dias, o exército ficou de um lado do ribeiro e outro exército ficou do outro lado do ribeiro. E eles se preparando para uma guerra que podia acontecer em qualquer hora, em qualquer momento. Eles ficaram se preparando para esse embate, armava e desarmava a guerra durante 40 dias. No caminhar deles, no andar, no se arrumar para a guerra, aquelas pedras eram deslocadas dos seus lugares. Aquelas pedras que estavam concentradas na terra preta começavam a caminhar junto com aqueles guerreiros e aqueles líderes do exército. Para onde eles andavam, aquelas pedras eram caminhadas. Você vai andando e você vai empurrando aquelas pedrinhas, você vai chutando aquelas pedrinhas. Algumas daquelas pedras foram lançadas para dentro das águas do ribeiro. Outras afundadas na terra, porque eles estavam vestidos de armadura. E quando eles se posicionavam para a guerra, que eles começavam a marchar para entrar e davam os gritos de guerra, o seu bater dos pés afundavam as pedras cada vez mais numa terra fofa. Algumas desapareceram, outras ficaram presas a essa terra, outras caíram dentro das águas do ribeiro. Durante 40 dias de afronta, um exército de frente para o outro, à espera de um embate, ou uma terra ganha ou a outra. Não tinha como ter 2 vencedores, não tinha como os 2 saírem vencedores.
intimidade com aquilo, não sermos aquilo. Ele vai para a beira do ribeiro. Ele se abaixa. E ele escolhe 5 pedras que estão dentro das águas do ribeiro. A Bíblia deixa claro para nós, pedras o quê? Lisas. Ele cautelosamente observa e escolhe aquelas pedras. Aquelas pedras não foram pegas aleatoriamente, de qualquer jeito, porque senão ele não precisava pegá-las dentro das águas do ribeiro. Tinha pedra espalhada por toda a região da terra. Ele podia ter olhado para o chão, ter desenterrado algumas que ele mesmo enterrou, com o seu andar, com o seu caminhar. Mas ele prefere ir às águas do ribeiro. E ele deita as águas do ribeiro e cautelosamente ele separa 5 pedras lisas. E ele traz essas pedras para o alforje. E aí então ele se sente preparado para a guerra. Aí então ele se sente preparado para o embate com o maior inimigo de Israel. Um filisteu na cidade de Gate, um homem chamado Golias. E Davi o enfrenta com 5 pedrinhas no seu alforje. Ô pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que nessa luta, nós não podemos nos comparar com Davi, nós não podemos nos comparar com Golias, nós somos as pedrinhas do alforje. Glória a Deus, aleluia. Por que a senhora está falando isso, pastor? Eu estou falando, amigo, que durante a história da minha vida e da sua vida, o mundo por muitas vezes fez questão de nos enterrar. Nós estávamos sobre a terra, nós estávamos sendo vistos sobre a terra, mas mediante as situações, mediante as lutas, mediante os combates, as pessoas faziam questão de pisar em cima de nós. As pessoas fizeram questão de nos afundar para dentro de uma terra preta, para que nós não venhamos a ser descobertos. Algumas pedras ficaram enterradas tão profundo, que até hoje não se sabe onde elas se encontram. Até hoje ninguém as encontra, até hoje ninguém sabe quem elas são e onde elas estão, porque o mundo as enterrou. A guerra os enterrou, o embate os enterrou. E eles ficaram escondidos no meio daquela terra preta. Outros ficaram apenas escondidos, foram chutados, deslocados de lugar para lugar. Saíram de seus lugares, foram parar em outros devido à guerra, devido às circunstâncias da guerra. E algumas caíram no ribeiro. Algumas caíram no ribeiro. Algumas foram lançadas no fundo de um rio, na lama, no ribeiro. E quando um homem precisou trazer fim à guerra, quando o homem precisou dar fim à guerra, ele vai à beira do ribeiro e escolhe 5 pedras. Olha aqui para mim. É exatamente assim que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. No meio de tantas pedras, num terreno grandioso de tantas pedras, algumas que foram mudadas de lugar, outras que foram enterradas, Deus procura os seus escolhidos dentro do ribeiro. Deus procura pedras lisas. O que significam pedras lisas? Pedras que já passaram pelo encontro, já se desgastaram, já perderam as suas pontes, já perderam as suas pontas, de tanto serem amassadas, pisadas, esbarradas, a sua superfície se alisou. E essas pedras caíram no ribeiro, e Davi abaixa ali e separa essas 5 pedras lisas, sem pontas, para colocar no seu alforje. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. A recompensa para o Davi era gloriosa. Se o Davi vencesse o Golias, ele ganhava uma esposa.
naquele momento que Davi abaixa o ribeiro e separa as 5 pedras. E Davi bota no seu alforje. Davi estava pensando com ele mesmo. Ele dizia para ele mesmo o tempo todo: se eu tenho nas minhas mãos a arma certa, não tem gigante que fique de pé. Eu posso não ter armaduras, eu posso ter a cara que eles querem, mas se eu tiver na minha mão a arma certa, não tem gigante que fique de pé. Ele bota aquela pedrinha na funda e atira. Aquela pedrinha fica agarrada na testa do Golias e o Golias cai. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus planejou a minha vida e a sua vida, Deus disse para ele: meu filho, você vai precisar descer a terra. Você vai precisar descer a terra para consertar o negócio, porque eles inverteram os valores. Eles fizeram uma confusão danada, está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Eles estão longe de mim, eles estão distantes de mim. Você precisa encarar essa guerra, Jesus. Você precisa encarar essa batalha. E não vai ser fácil para você não, porque você não vai enfrentar qualquer um, você vai enfrentar o próprio Satanás. Você vai enfrentar aquele que tem autoridade e tem tido autoridade sobre a terra durante todos esses anos para vencer os meus filhos, o meu povo. Jesus, eles estão esperando um rei. Eles estão esperando um homem vestido com vestes reais. Eles estão esperando um outro Davi para Israel. Você não vai usar a roupa que eles querem, Jesus. Você vai usar a roupa que eu te dei. Você vai usar a roupa que eu te entreguei em autoridade e poder. Você vai descer na terra sem as roupas que eles querem que você vista, mas usando o teu cajado de um lado e na outra mão as pedras que eu vou te entregar. Numa mão você vai carregar o cajado, na outra você vai separar as pedras que eu vou te entregar. Jesus veio à terra, escolheu as suas pedras lapidadas para colocar no seu alforje, para trabalhar na luta contra o diabo, para guerrear a favor da minha vida e da sua vida. Essa noite eu preciso fazer você entender e você alcançar que mediante tantas pedras há tantas pessoas. O Espírito de Deus enxergou a mim e a você. O Espírito de Deus enxergou a mim e a você e nos colocou no alforje de Jesus. Nos colocou no alforje de Jesus. Para quê? Porque Ele lança, mas quem alcança o inimigo, quem vai destruir o inimigo na terra hoje, é a minha vida e a sua vida, é o meu posicionamento e o teu posicionamento, é a nossa escolha, é o nosso viver, são as nossas decisões. Quando Jesus retira do seu alforje a minha vida e a sua vida, Ele põe em nós a força, Ele põe em nós a direção, Ele põe em nós o trajeto, mas quem acerta o Golias sou eu e você. Quem faz o Golias cair por terra é a minha vida e a tua vida. Então adianta, amigo, passar a vida toda sendo testemunho dessa guerra como pedrinha no vale de Elá. Porque umas foram chutadas, outras foram fundadas, outras perderam. Se perderam. Você tem que participar da obra gloriosa. Você tem que estar na mão de quem vai te fazer seta, quem vai te fazer alvo certo para destruir o inimigo. Quando Jesus olha para a minha vida e a sua vida dentro das suas mãos, quando Ele nos tira do ribeiro e nos leva para o seu alforje, Ele está dizendo para mim e para você: não importa o que o mundo fez com você, não importa se ele te pisou, se ele te lançou na lama, não importa se você perdeu a sua característica natural, na minha mão, debaixo da minha direção, do meu poder, você vai vencer gigante, você vai destruir o inimigo e o meu nome vai ser glorificado nessa terra. Aplausos.
quando nós somos o material, vou falar assim para você entender. Quando nós somos o material que derruba o Golias, o rei recebe a noiva de presente. Você entendeu o que eu disse? Quando nós somos a pedra que derruba o Golias, nós damos de presente para o rei a noiva. Nós damos de presente para o rei glória, honra, poder e autoridade. Nós damos de presente para o rei isenção de impostos para sua casa, sua família. O que isso significa no mundo espiritual? É o que nós declaramos quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou, quando nós nos colocamos na direção, sendo introduzidos por Jesus para fazer a obra, e o gigante vai à lona, e o gigante cai. Deus escreve um decreto de isenção. Há poder no sangue de Jesus sobre a tua vida, há poder no sangue de Jesus sobre a tua casa. Quando você me serve, a tua casa também me serve. Quando você se dobra, a tua casa também se dobra. A isenção de imposto vem, o perdão de pecados vem, a anulação de iniquidade vem, porque o Senhor nos prometeu. Aleluia. Ô pastora, o que eu tenho que fazer? Você não tem que se preocupar com as circunstâncias que o mundo fez ao longo da história da sua vida. Deixa Davi te escolher. Deixa o Davi te olhar e te escolher para colocar você no alforje. Deixa Jesus te observar no meio de uma multidão e desejar ter você no alforje dele. Deixa ele olhar meio diante de tantas pedras do ribeiro e ele dizer: eu quero essa aqui, porque essa aqui vai me ajudar a derrubar o Golias. Essa aqui vai me ajudar a derrubar o gigante. Ele podia ter escolhido as pedras em qualquer outro lugar, mas ele prefere as escolher no ribeiro, porque no ribeiro elas estão mais limpas. No ribeiro é mais fácil dele olhar para elas. Se você quer que Deus te use de verdade, quanto mais limpo você tiver, mais fácil de aparecer para Deus. Quanto mais transparente, mais puro, mais limpo você tiver, mais fácil os olhos de Jesus te alcançar. Eu quero nessa noite fazer uma parafrase da vitória de Davi com Golias. Eu quero dizer para você, esse Golias que se levanta para afrontar a tua casa, tua família, tua vida, teus sonhos, seus projetos, amigo, você precisa estar na direção de Deus, dentro da mão de Deus. Ele vai te atirar, mas é você que vai alcançar o alvo e esse gigante vai cair por terra. É você que vai ser escolhido pelo Deus Altíssimo para participar dessa obra gloriosa. Eu imagino que eu, se estivesse no lugar de Davi, depois que o Golias caísse, eu ia lá pegar a espada, cortar a cabeça do Golias e eu ia procurar a pedra para levar de recordação. Tu não ia fazer a mesma coisa, não? Eu ia fazer. Cadê a pedra? Cadê a pedra que ficou cravada na testa dele? Eu vou levar essa pedra comigo. Porque toda vez que eu olhar para essa pedra, eu vou lembrar do gigante caído sem cabeça. Deixa Jesus te resgatar essa noite hoje e carregar você de volta nas suas mãos, para ele poder te olhar e dizer assim: essa pedra já me ajudou a derrubar muito gigante. Essa pedra já me ajudou a derrubar muito abusado, que fala mal do nosso Deus e que prega contra o Deus Altíssimo. Essa pedra já me ajudou a botar ordem muitas vezes na casa de Israel, porque ela soube terminar o trabalho que eu comecei. Sabe o que eu quero nessa noite de você? Consciência. Eu já disse para vocês, já tenho falado nos últimos cultos, os nossos mimimis não chamam a atenção de Deus. O que vão fazer de verdade os olhos do Senhor nos enxergarem e nos alcançarem são os nossos posicionamentos.
E mediante a uma multidão de pedras, o Senhor quer enxergar você essa noite. Mediante a uma multidão de pedras, o Senhor quer mergulhar sua mão no ribeiro e tirar você de lá e colocar você no alforje dele. Você vai contra o gigante com o quê? Eu só tenho um cajado. Mas eu tenho uns amigos aqui, ó. Eu tenho uns amigos comigo aqui que vão ser fundamentais na destruição do inimigo. Eu não sei você, mas eu não quero passar por essa terra como uma pessoa comum. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam: quem foi ela? Uma pedra. Uma pedrinha que vivia no campo de lá, era empurrada de um lado para o outro, às vezes afundava porque pisavam nela, às vezes tinham misericórdia e desenterravam ela. Eu não quero essa história de vida para mim. Eu quero que quando venham perguntar de mim para o Senhor: quem que é ela? Ele abre o alforje e diga: ela é uma das pedras que me ajudou a derrubar gigantes nessa terra. Ela é uma pedra que estava debaixo da minha direção, da minha força, do meu controle, da minha autoridade, e derrubou aquilo que eu ordenei que fosse derrubado. Ela faz parte da minha história de vitória, porque por causa dela eu recebi uma noiva de presente. Sabe quando que Jesus vai receber a noiva dele de presente? Quando a igreja aprender a derrubar os Golias. Quando eu e você entender que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Quando a igreja parar de lançar pedra no irmão e focar o seu alvo no diabo, no Satanás, naquele que veio para roubar, matar e destruir. Quando a minha vida começar a destruir Golias, quando a minha vida começar a derrubar Golias, nós damos a Jesus a glória e a honra de receber a sua noiva. Depende de mim e de você. Para que isso aconteça, nós precisamos estar nas mãos ou no alforje de Jesus. Fique de pé nessa noite, deixa eu orar por você.